em jogo, eu sou louco por esporte, assim como também tenho usado, pessoal, alguns lemas de times de futebol para exemplificar alguns exemplos de vida, né? Então, eu já falei do Barcelona, já falei do Liverpool, e aí algumas pessoas me perguntaram, pô, mas você só fala de time da Europa, time famoso e tal. Então, hoje eu trouxe aqui a camisa e o lema, tá certo? Do meu Central Esporte Clube, Centralzinho de Caruaru, pessoal. O nosso time aqui de Caruaru, numa analogia, na verdade, é fazer um dos princípios de vida que eu acho que é um dos mais importantes, uma das condições que eu acho mais fundamentais no ser humano, que é nunca esquecer as suas origens, né? Eu sou Certeza. caruaruense, eu sou nascido e criado aqui em Caruaru, e eu tenho, na verdade, eu tenho toda a minha família construída, toda a minha carreira e toda a minha área de atuação aqui em Caruaru, né? E eu quis trazer o Central como uma forma de dizer a vocês, nunca esqueçam das suas origens. As suas origens falam muito sobre você, as suas origens, Verdade. elas são, de fato, importantes como o princípio fundamental das nossas vidas, né? Então, eu aqui mostro o Central, é um time que quase não ganhou nada, né? É um time que nem Campeonato Pernambucano ganhou, né? Mas é um time muito querido, principalmente para quem é daqui da cidade. É um time que inspira muitas pessoas, e é isso que eu digo sempre, né? Os nossos princípios de vida, eles são muitas vezes, a nossa base, a nossa fundação, a nossa alicerce para todo um despontamento aí de carreira e por aí vai. E essa filosofia de vida é um princípio, né? É um princípio. Sempre esteja lembrado das suas origens. As suas origens, de fato, elas são, de fato, muito importantes. E outra coisa importante sobre o Central, né? O Central completou ano passado o centenário do Central, e aí teve um detalhe importante, né? Uma das características, o mascote do Central é uma patativa, né? Uma patativa é um pássaro pequenininho, mas que nas palavras de um dos seus ex-jogadores e também o que escreveu o hino do Central, o professor Machadinho, né? O professor Machadinho, quem conhece Caruaru Hum, sabe da história do professor Machadinho. Ele, de fato, descreveu a patativa como aquele pássaro do canto harmonioso, né? Então, a gente, com essa mensagem inicial, queria começar essa live de hoje dizer, nunca esqueça das suas origens e verdade. aqueles pequenos pássaros, aquelas pequenas coisas podem dar grandes sons harmoniosos, né? Grandes conquistas harmoniosas. Então, é essa a mensagem inicial que eu queria passar e dizer a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos começar sobre um princípio hoje, um princípio de atuação na odontologia, na saúde de uma forma geral, que é o princípio de biossegurança, né? Os nossos inimigos invisíveis, os nossos micro-organismos, né? Que são partículas muito pequenas, são partículas muitas vezes tão pequenas que às vezes alguns até desprezam, né, a existência deles, mas que como hoje estamos vivendo uma pandemia, um isolamento mundial por conta de micro-organismos, né? Então a gente vai falar hoje com uma das maiores autoridades em microbiologia dessa região, né? É, Não é deixe isso, disso. professor Agenor, entende de microbiologia, tem trazido grandes contribuições aqui para a gente na área de microbiologia, na área de biossegurança, na área de soluções inteligentes em biossegurança. Ele com seu laboratório, a Biotech Lab, né? Já trabalhamos juntos, né? E temos uma relação de confiança, porque entendemos a importância disso, né? Estamos na frente de muita gente, porque estamos fazendo controles microbiológicos, quando muitas vezes, hoje, algumas pessoas estão lutando para lidar com algumas situações, nós já estamos avançados em algumas coisas. Então, Agenda, seja bem-vindo à nossa live, é uma satisfação ter você lá aqui, e fala um pouquinho aí sobre esses inimigos invisíveis, os Pois micro-organismos. é, pois é, a gente descobriu que era menor do que o vírus, né, Marconi? Misericórdia. O vírus botou a gente para dentro de casa. Mas Isso é olha, para a antes da gente. gente começar. É, é filosófico. Mas antes da gente É, começar a falar, eu queria falar um pouquinho da história desse cara aí, de Marconi. Eu não sou caruaruense, tá? Eu sou de Recife, mas estou há ó, 12 sempre. anos aqui em Caruaru. Tá vendo? Valorizar a prata da casa, tá certíssimo. A gente tem uma app chamada F-Track, viu, Marconi, que está monitorando aí o Covid-19 e ela é caruaruense. Pouca gente sabe É disso. mesmo? Caramba, eu também não É, sabia. pois é, então assim, tem muita coisa boa saindo de Caruaru e Caruaru está num desenvolvimento tecnológico fora do comum. Você não tem necessidade de sair daqui para ir buscar coisas na capital, por exemplo.
A gente já tem muita coisa boa, muita tecnologia de ponta aqui em Caruaru. Mas deixa eu contar um pouquinho da história da minha e desse cara aí. Há 12 anos que eu estou aqui em Caruaru, a gente começou aí se conhecendo no comitê científico, lá da SES Unita, né? Onde a gente formava dupla. E desse comitê científico começou aí uma grande amizade. Marconi, ele é um odontólogo diferenciadíssimo, é um pesquisador, mestre, doutor, pós-doutor, certo? É um cara que realmente valoriza a pesquisa, valoriza aquilo que é novo, né? E é uma pessoa muito inteligente, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. E eu tenho um prazer muito grande aí de tê-lo de tê-lo como amigo, de tê-lo como coordenador também lá na SES Unita. E vamos embora, Marcano. Vamos falar aí desses bichinhos tão pequenos, né, invisíveis aos nossos olhos, mas que estão dando uma dor de cabeça tão grande. Na realidade, o que a gente está tendo agora, é um susto com um dos micro-organismos, que é o vírus, o menor deles. Mas, assim, isso vai servir de alerta, Marcano, para a gente ter cuidado com vários outros micro-organismos que estão aí, ó, escondidinhos, e que a gente não está vendo a ação deles. Mas nosso objetivo aí é justamente trazer esses bichos à tona e não deixar eles botarem a gente para casa, não. Novamente, não. Pois é, pois é. Na verdade, tem uma grande máxima, né, da microbiologia que diz o seguinte, né, que, um exemplo, se o mundo tivesse que se acabar, provavelmente vai se acabar por conta de um micro-organismo, né? Um micro-organismo super poderoso, super potente, umas super bactérias que estão aí desenvolvendo muito pelo uso indiscriminado de profissionais de saúde. Antibióticos. Infelizmente mesmo. A gente costuma dizer que primeiro foi a era dos dinossauros, depois a era do homem, depois vai ser a era da Pseudomonas. A Pseudomonas é uma bactéria que tem apresentado multiresistência, certo? E tem me preocupado, Marconi, que eu vi um estudo recente que apontava que a Pseudomonas também está se adaptando a mecanismos de aerobiose e anaerobiose. O que é isso? Ela está crescendo tanto na presença de oxigênio, que é o normal, como na ausência do oxigênio. Isso quer dizer, a gente já tinha visto adaptação a antibiótico, mas a adaptação a meio ambiente, a utilização de oxigênio realmente é uma coisa novíssima e que preocupa a gente. Para a odontologia, chama a atenção, principalmente aí na endodontia, né, nas infecções mais profundas, porque a gente está vendo essa bactéria realmente sair da parte superficial e entrar aí tecido adentro. Pois é, Agenor. A gente fica muito preocupado com isso, principalmente por conta que a gente, por exemplo, eu estava lendo uma coisa essa semana que eu achei super interessante, né? Por exemplo, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né, houve um grande marco na biossegurança, né? Um grande marco que foi o surgimento de outro vírus naquela época, né? Que era o vírus HIV, né? O vírus HIV foi um grande marco na biossegurança. Até então, muitos profissionais, inclusive dentistas, não utilizavam nenhuma barreira de biossegurança, né? Ou muito poucas, né? E em ocasiões muito específicas. Então, havia, por exemplo, o hábito de se fazer, hoje é inadmissível isso, mas há 30 anos atrás, às vezes, isso era uma prática, né? Fazer, por exemplo, procedimentos sem luva, sem máscara, né? Às vezes sem gorro. Então, na verdade, veio uma grande questão viral, uma pandemia, na verdade, da AIDS, do vírus da HIV, que em termos de transmissão, é fichinha para o vírus de hoje, né? Mas o de hoje também pretende ser um grande marco também na biossegurança. E é por isso que a gente tem falado sobre isso, e é por isso que a gente está com essa live falando sobre isso. Então, Agenor, em termos de biossegurança, né? Por exemplo, o que você recomendaria assim, para o dentista, para tanto o dentista formado quanto o dentista em formação, e até mesmo para os pacientes que vão aos consultórios, na verdade, as medidas que são interessantes de biossegurança, inclusive no pré, trans e pós procedimento, principalmente essa mudança, o paradigma que vai ser mudado a partir de agora. Isso. Nesse momento de pandemia, o contato ele deve ser diminuído. Então, é interessante aí que se utilize os prontuários eletrônicos, né? Você entrar em contato com o seu odontólogo, preencher aquela anamnesezinha de forma eletrônica para realmente ir ao consultório fazer a consulta, né? Durante a consulta, Marconi, como o vírus ele é de transmissão aérea e por contato, né? Aí vem a questão do uso das máscaras.
E aí o pessoal tem se atrapalhado muito nessa questão, né? Que tipo de máscara eu uso? Será que a máscara caseira, né? Que eu faço em Uhum, casa, aquela máscara, ela me protege? Veja, uhum. o vírus ele é nanoscópico, né? Tem um tamanho de nano. Então, para reter ele, eu precisaria de uma máscara que tivesse uma malha nano. E não existe. Aí você, eita, Genu, ferrou. E agora quer dizer que nenhuma máscara funciona, não. Calma aí. O vírus, ele utiliza o aerosol, Você está falando do certo? Covid, no caso, do Covid, no caso. Exatamente, eu estava falando do Covid. Certo. O vírus, ele utiliza o aerosol para poder chegar até vocês, quer dizer, as gotículas de água que estão presentes aí no ambiente, a poeira, para poder pegar carona e chegar até o seu trato respiratório. Então, se você utiliza uma máscara que retém na casa de nano, essa máscara vai adiantar sim. Agora, o profissional odontólogo, certo, que está em contato direto com o paciente, vocês trabalham muito próximos, né, do paciente, é interessante que seja utilizado, Marconi, duas máscaras, né? A máscara N95, certo? E por cima dessa máscara N95 a gente usa a máscara cirúrgica comum. Por quê? Até por uma questão mais de custo, porque a máscara cirúrgica comum, né, ela é mais barata, então você pode trocar ela paciente por paciente. Já a máscara N95, ela é mais cara um pouco, então você pode manter ela até por um atendimento de uma manhã, por exemplo, entendeu? Então isso vai lhe proteger. Agora, você tem que lembrar de utilizar uma pré-máscara, vamos chamar assim, antes. Aí você diz assim, ô Agenor, por que eu não uso somente a N95? Porque senão você vai ter que ficar trocando aquela máscara a cada paciente. Aí você pode ter visto, eu dei uma lidinha aí, eu vi que as máscaras têm uma sigla chamada PFF. O que é que significa isso? PFF é a peça facial filtrante. Então, eu vou ter a PFF1, a PFF2, que é a N95 mais comum é a PFF2, e a PFF3. Isso é a eficiência da máscara. A PFF3 é a mais eficiente, retém 99% dos aerosóis. A PFF2 retém 94% e a PFF1 retém em torno de 80%. A máscara cirúrgica comum retém menos de 80%. Então, por isso que é mais indicado a N95 do que a comum para ser a máscara de dentro. Então, logicamente que também aí o uso do óculos, né, para poder proteger para que essas gotículas não entrem em contato com a mucosa da sua conjuntiva e também o protetor facial, que aí está sendo também uma polêmica aí, né, Marcando esse uso do protetor Exatamente. facial por parte do odontólogo. Fala um Exatamente. pouquinho Em aí para relação a gente. essa questão. Não, em relação a essa questão do atendimento, né? Nesse momento de pandemia, é importante frisar isso para todo mundo, né? Que estamos atendendo exclusivamente casos de urgência e emergências, tá? Então, na verdade, está contraindicado os órgãos de vigilância sanitária, os órgãos, na verdade, sanitários e todos os conselhos estão, na verdade, orientando que estejamos apenas, se for o caso de Suspenso. atendimento, atendimentos de urgência, aqueles inadiáveis, né? Inadiáveis, que são Uhum, os abscessos, são as dores agudas, que são, na verdade, os procedimentos inadiáveis, aquele que você não tem como deixar o paciente esperando, né? Então, esse uhum. tipo de procedimento é o que ainda está sendo liberado e por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Essa questão que você falou aí da teleconsulta, né? É uma coisa que está Isso. ainda muito em análise, né? A medicina já usa isso, a odontologia está Uhum. estudando isso, inclusive teve alguns depoimentos na Câmara essa semana. Mas é uma realidade a questão da possibilidade de uma pré-consulta. Não é uma consulta, é uma pré-consulta, Isso. seria a colheita de algumas informações para evitar justamente esse deslocamento em época de pandemia, época de isolamento. Né? E aí, Uhum. aquela história, você vai marcar o mínimo de pacientes possível, horas, se for o caso, muito agendados para evitar aglomeração nas recepções, evitar qualquer tipo qualquer tipo de contato maior, não é? E seguir todas essas orientações. Eu vou dar meu depoimento em relação a essa máscara, né?
essa máscara e o Face Shield também, o Face Shield, né? A máscara é muito bacana, eu não senti dificuldade de respirar com ela, tá certo? Eu utilizei justamente uma por cima da outra, como você bem citou, tá? Entretanto, como é que se diz? Face Shield. O Face Shield, isso me incomodou bastante. O Face Shield me incomodou bastante, por quê? Porque, via de regra, você precisa de uma boa visualização para atuar na cavidade bucal. É uma cavidade pequena, escura, úmida e, ao mesmo tempo, também apertada, né? Então, você lida com estruturas pequenas, né? Estruturas milimétricas, né? Então, dependendo da situação, estrutura milimétrica. Então, o Face Shield, para mim, ele trouxe uma dificuldade que foi de visualização. Às vezes, eles embaçam, ou já estão embaçados, na verdade, aquela película, ela já não é tão nítida assim, como a lente de um óculos, como a lente de uma outra estrutura, ela já vem meio embaçada. Então, eu tive dificuldade. A gente está tentando outros tipos de face shield para ver se diminui essa dificuldade, fazendo teste com alguns, tá? E, assim, outra dificuldade que eu tive do face shield, né, foi que na odontologia a gente usa muito o sistema de magnificação, né? Magnificação da sua visão, né? Você usa lupas, você usa às vezes fotóforo, que são aquelas fontes de luz, e aí, na verdade, isso ajuda demais no seu procedimento, porque você aumenta 2, 3, 4 vezes o tamanho da estrutura e consegue atuar de forma bacana. Então, isso com a Face Shield não foi possível. Não foi possível usar a lupa. Então, isso eu tive dificuldade. E aí, eu já soube também que já tem fabricante fabricando o Face Shield lupa, né? com lupa. Lupa. E assim, Isso. com a lupa e ao mesmo tempo com a viseira de um material que não arranhe, que não embace, que não cause esse desconforto. Mas isso, fabricantes ainda estão fazendo isso aí e com certeza também vai ter um custo por isso, né? É uma Então, coisa esse é meu interessante. depoimento. Termine seu depoimento. Não, só meu depoimento em relação a isso, eu me adaptei muito bem a todas as barreiras de EPIs, né? Menos o que eu não gostei, apesar de ter usado do começo ao fim, foi indispensável o uso dele para mim, mas eu tive dificuldade em alguns momentos de a visão nítida como eu gostaria de ter tido. Aí muitos odontólogos estão reclamando porque o Face Shield ele precisa ser higienizado, né? Você não vai descartar o Face Shield, até pela questão do custo, então você precisa higienizar ele. E aí nessa higienização com álcool a 70%, como ele é uma estrutura de plástico, né, de acrílico, o álcool ele resseca o Face Shield. Então essa visualização ela diminui e o Face Shield diminui também o tempo de vida dele. E aí a gente estava vendo a questão do especialista, gente, e não é necessário você limpar o Face Shield com álcool a 70. Existem outras substâncias que podem ser utilizadas para fazer a limpeza desse Face Shield sem prejudicar a vida útil dele e também sem prejudicar a visibilidade. Então, detergentes, certo, podem ser utilizados, certo? Até mesmo detergente neutro. Agora, veja, na odontologia, principalmente nos aparelhos que vocês utilizam, é preciso ter o cuidado, porque nem todo local pode utilizar o detergente neutro, porque o detergente neutro é iônico. Então, esses íons interagem com os equipamentos e podem danificar. Então, é interessante que seja utilizado, né, o detergente enzimático, tá, gente? Então, o detergente enzimático ele é mais indicado para limpezas de alguns equipamentos na odontologia, porque o detergente neutro, aquele detergente que a gente tem na pia mesmo de prato, se você utilizar, você pode estragar seu equipamento e, logicamente, isso vai aumentar o custo. É isso aí, Faustão, que você falou aí da higiene, eu acho importantíssimo também dizer, porque, inclusive, essa orientação é uma orientação que tem que ser muito bem dada, muito bem junto às ASBs, às auxiliares, né? Via de regra, são elas que vão fazer essa limpeza, né? Então, o profissional que tem, às vezes, o conhecimento, e esse conhecimento recente, tem que orientar, tem que ensinar, tem que cobrar, inclusive, essa descontaminação adequada, tanto para a segurança dela, quanto para a segurança sua no consultório. Então, na verdade, isso é uma orientação importante, não só para o profissional, mas para a equipe toda de saúde que está ali envolvida. Muita gente. Veja, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção também é o seguinte, na atuação profissional de vocês,
vocês têm a caneta de alta rotação que produz muito aerosol. E como eu falei aqui no início da live, né, o aerosol é por onde o vírus vai pegar, ele vai pegar carona para poder chegar no seu trato respiratório. Então, isso não vai ser somente, não vai atingir somente o odontólogo, vai atingir o consultório de uma maneira geral. Então, por exemplo, você precisa utilizar o avental tipo capote, certo? Para proteger a sua própria bata, porque senão você vai levar para casa ou vai deixar em casa aquela bata contaminada. Ontem mesmo, falando numa entrevista para a TV Asa Branca, eu mostrei um artigo científico que mostrava que o vírus poderia passar até 4 dias, de 4 até 28 dias em determinadas superfícies. Então, assim, se você tem um avental, né, você tem uma bata que recebe esses aerosóis, entendeu? Essa bata vai precisar ser lavada. E para você não lavar paciente por paciente, é interessante que você use esse capote, certo? Pode ser até um capote de chuva, né? Aqueles capotes de chuva que a gente compra, descartáveis, usar ele e trocar a cada paciente. E aí isso vai deixar um pouco mais fluido, Marconi, para poder não sair, não elevar tanto o custo para o odontólogo, nesse sentido, né? E existe, na verdade, também a questão da gramatura, né, do 40. Do avental. O ideal qual é? 40, a gramatura de 40. Isso. Ótimo, 40 ou acima, né? Porque aí, ou na verdade, acima. você tá... Perfeitamente, perfeitamente. Muita gente me pergunta, inclusive, Agendou, aqueles aventais que é tipo aquela roupa de apicultor, né? Que parece que muita gente está aí, inclusive, usando isso de forma meio que jocosa, né? Em relação à questão de toda a paramentação que a gente vai ter que ter agora para atender pacientes, né? Aquele avental, na verdade, esse aí ele não é descartável, não é? Então não funciona. Não funciona. Não funciona, porque você vai ter que fazer a higienização desse avental todo paciente, entendeu? Então, mas existe um método de borrifamento, não tem alguma coisa nesse sentido? Olha, você pode... Eu prefiro, aí vem minha opinião pessoal como microbiologista, eu prefiro descartar. Certo. Eu acho que sai mais... ficar higienizando ele sempre, porque você vai ter que usar álcool 70, a gente sabe que a álcool 70 não é barato, vai ter que utilizar detergente enzimático, que o detergente enzimático específico também não é barato, certo? Então, assim, no final das contas, o custo não vai valer a pena. É melhor realmente trabalhar com material descartável. Ótimo, mas aí tem uma perguntinha aqui, aproveitando essa do jaleco, né? Vamos lá. O jaleco por baixo, né? Eu acho que foi o Odonto Studies aqui, perguntou maneira correta de lavagem do jaleco. Eu acho que é o que fica por baixo do descartável, né? Isso. Se tem alguma medida específica, algum jeito específico para a lavagem desse jaleco com segurança e garantir uma segurança. Para o Covid, né? Para o coronavírus, né, o uso de detergente, água e sabão, isso vai adiantar. Agora, a gente sabe que existem outros perigos, né, que estão envolvidos também nesse aerosol. A gente vai ter bactérias, vai ter fungos, que também vão estar presentes na boca do paciente, que vão ser jogados aí no seu avental, né, na sua bata. Então, uma substância muito boa, Marconi, eu trouxe até ela para mostrar aqui, algumas pessoas devem conhecer, é o lisoforme. Certo? O lisoforme, ele não queima, porque a água sanitária, ela queima, né, se você utilizar uma roupa, somente se for uma roupa de cor. O lisoforme não queima e ele tem uma atuação muito boa do ponto de vista bacteriológico, fúngico e viral também. Ele é fungicida, também vai matar a bactéria e também vai destruir o vírus. É uma boa indicação aí o uso do lisoforme. E isso pode ser usado nas roupas, no jaleco, esse que fica por baixo. O descartável é que tem outra questão muito importante, Agenor, que é justamente a retirada desses jalecos, né? A retirada de toda essa EPI, né? Em relação à questão da contaminação ocorrer nesse momento. Isso. Né? Então, Agenor, em relação a essa questão do lisoforme que você falou aí, pode ser usada justamente nessa questão das roupas para descontaminação daquele que, na verdade, vai ser praticamente um macacão cirúrgico, né, que a gente vai usar por baixo, né? Vai ser quase um macacão cirúrgico, aquele que também está sendo preconizado como uma das medidas de biossegurança, não é isso? Isso, exatamente. E aí, assim, o ideal é que essa roupa profissional ela seja lavada
no próprio consultório, que o próprio odontólogo utilize. Vá com uma roupa comum, né, vamos chamar assim, uma roupa sem ser uma roupa profissional, vista essa roupa profissional para poder trabalhar, depois vá numa antessala, tire essa roupa, certo? Porque o procedimento de retirar essa roupa também, viu, Marconi, pode levar à contaminação, tanto é que é indicado hoje o uso de 2 luvas, tá? A luva de procedimento, que você vai tirar essa luva e descartar ela, e a outra luva, que é a luva que vai ajudar você a tirar todas essas vestimentas. O ideal é que essa vestimenta seja lavada no próprio consultório, mas vamos lá, você tem um consultório pequenininho, né? Não tem condição de lavar, né? Só apenas uma sala. Então, o que é que você faz? Você coloca lá no saco fechado, certo? Essa roupa, chegando em casa, logicamente, se direciona aí para a sua área de lavagem, para fugiu o nome da mente agora, a parte que a área de serviço, né, da sua casa, quase não sai. A área de serviço da sua casa, e aí faz a descontaminação lá utilizando o lisoforme. O ideal é que isso seja feito no consultório, mas se não puder, você pode fazer em casa. Agora, tomando todos esses cuidados. Tomando todos esses cuidados. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Tomar esses cuidados é evitar você ser o transmissor, o mensageiro de algum tipo de infecção, de doença, transmissão, né? De doença, né? Não só viral, né? Como esse vírus está muito em evidência, mas como você falou, né? Infecção bacteriana, né? A gente tem na nossa cavidade bucal, né, inúmeras espécies, uma microflora, né, microflora bastante recheada aí de bactérias, e bactérias são muito mais difíceis de matar, de combater do que os próprios vírus, não é isso? Exatamente. Então, na verdade, se toda essa pandemia que estivéssemos vivendo agora fosse, por exemplo, uma superbactéria, talvez fosse o fim dos mundos, né? Vamos dizer assim, né? Como a gente, seria a extinção da raça humana. Nossa Senhora. Então, a gente está falando a nível de brincadeira, mas é sério, gente. Por exemplo, sério. Eu citei aqui no exemplo da live a Pseudomonas. A Pseudomonas é uma bactéria gram-negativa que ela está tendo uma capacidade de adaptação fora do comum. Já existem super bactérias, ou quer dizer, super Pseudomonas, que estão ficando resistentes a praticamente todas as classes de antibióticos. Olha aí o central. Né? A todas as classes alguém pediu aqui para ver, alguém pediu aqui, doutor Maurício, aí, ó, centralzinho de Caruaru, ó, voltando às nossas origens, tem que voltar às nossas origens, centralzinho de Caruaru aqui, marcando presença. E aí, Marconi, a Pseudomonas aeruginosa, né, é uma bactéria que tem crescido, se adaptado muito, e principalmente para vocês profissionais odontólogos, pode gerar muita dor de cabeça. Por quê? Pseudomonas forma biofilme, então vai na formação do biofilme dental. Pseudomonas agora está se adaptando a mecanismos anaeróbicos, então aí já entra para a endodontia, para a cirurgia, que é a sua área, aí de atuação, certo? E se você fizer um uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo, vamos utilizar um antibiótico padrão, amoxicilina, clavulanato, certo? E essa Pseudomonas for resistente, o que é que você vai fazer? Você vai matar a microbiota da boca, vai deixar a boca mais livre para a Pseudomonas atuar e vai deixar ela mais forte ainda. Então, assim, principalmente em procedimentos cirúrgicos, é interessante que seja feita a identificação da bactéria e depois qual antibiótico essa bactéria é resistente. Aí você pode dizer, mas esse exame demora muito. Demora não, gente. Cada dia, certa tecnologia vem melhorando e esse exame antigamente demorava em torno de 15 dias para ficar pronto. Hoje a gente já tem resultados saindo em 2, 3 dias no máximo. Então dá para você programar a sua cirurgia, certo? E receber o paciente, fazer lá a coleta no local onde vai ser feita a cirurgia, certo? O resultado sai dentro de uns 3 a 4 dias no máximo, você pode programar a sua cirurgia. Agora, logicamente que uma cirurgia de emergência, aí realmente a gente ainda não tem um método que seja rapidíssimo, que saia em horas. Né? Quem sabe, né? Um dia o mundo está se desenvolvendo, né? A gente está com a tecnologia cada vez mais avançando. Mas para uma cirurgia eletiva, é uma boa, Marconi.
Pois é, na verdade, a gente já faz isso com certa rotina, né? Principalmente para procedimentos eletivos. Peraí, tu não tá tomando lisoforme, não, né? Eu vi você fazendo Não, aí a rapaz. garrafinha, parecia a mesma. Eu disse, peraí, calma, hoje é Não, sexta-feira, Agenor. Segura aí, Agenor. Hoje é sexta-feira, mas não eu sou vai tomar microbiologista, lisoforme, mas... não. Não, Vai parecer, foi engraçado agora a tua misericórdia. fala. Mas, enfim, voltando aqui, essa prática nós já temos adotado de rotina, né, principalmente para procedimentos seletivos. Né, eu faço cirurgia, eu faço a parte de implantes também, e cada vez mais adotando um protocolo de segurança, uma segurança microbiológica e principalmente o uso racional de antibióticos. Você sabe mais do que ninguém que nós estamos fazendo essa coleta praticamente sistemática de todos os Isso, pacientes. É uma isso. coleta do sítio cirúrgico quando a gente vai abordar para tentar detectar as possíveis bactérias, os micro-organismos que tenham ali naquele local e, consequentemente, agir de forma adequada sobre eles, né? Tem micro-organismo que a gente precisa fazer uma profilaxia antibiótica, tem uns que não precisa, tem uns que você precisa fazer que são muito resistentes, né? Isso. Quantos casos a gente já detectou aqui em procedimentos seletivos, pacientes assintomáticos que tinham bactérias super resistentes na boca, né? Então, na Exatamente. verdade, a gente já começa a detectar que o exame pré-operatório tem feito muita diferença nas nossas condutas e Com principalmente nos certeza. resultados, né? Principalmente os resultados, a previsibilidade de diminuição de infecção, a previsibilidade de diminuição de custo de tratamento. Às vezes Isso. também você tem, por exemplo, por exemplo, a maior previsibilidade de resultados, por exemplo, do ponto de vista de recuperação do paciente mais rápido. Então, de uma forma geral, traz uma segurança maior para a gente e, principalmente, diminui o risco de uso indiscriminado de antibiótico, né? Para Exatamente. bactérias. Estamos falando agora de bactérias, tá? De bactérias. E é esse uso indiscriminado que está causando o grande problema microbiológico no mundo, né? As pessoas estão ficando com bactérias cada vez mais resistentes, né? Vai chegar, Deus nos livre, o dia que chega uma que não morra nada, né? E aí, enfim, ela vai começar a fazer seus estragos por aí. A gente espera que esse não chegue nem tão cedo esse dia. Por isso que a gente ensina, por isso que a gente faz esse tipo de orientação para que cada vez mais estejam se lidando com esses micro-organismos da forma correta, da forma embasada, de forma muito criteriosa, de forma muito criteriosa. E a gente já tem feito isso de É rotina e verdade. tem excelentes resultados. É verdade. Você citou na outra live, né, que eu assisti, que foi com o Vitor Nóbrega, um estudo que mostrava uma percentagem, não sei se de odontólogos, que estavam prescrevendo. 80, Quanto foi? Até Pode. 85% das prescrições de antibióticos hoje por dentistas, elas são o que a gente chama de limiar subótimo, né? Subótimo é como se fosse assim, abaixo da indicação ideal. Uhum. E às vezes até de forma completamente equivocada, né? Então, esse percentual chega do limiar de equivocado mais subótimo até 85%. É muito alto. É É muito muito alto. alto, É é muito muito alto. alto. Só quem gosta disso aí são as empresas farmacêuticas. Só quem gosta disso Exatamente. é a empresa farmacêutica que está lucrando bilhões com isso aí. Tomem amoxicilina muitas vezes, tomem medicamento, mesmo sendo medicamentos descritos como de primeira escolha, mas de primeira escolha para quem? Né? Pois é. Isso é importante saber. Primeira escolha é para quem? Para que situação, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Isso é no pré-operatório, né? No transoperatório, né? Sobre essas medidas de biossegurança e de EPI, vai ser um grande marco essa questão agora do Covid, porque vai trazer à tona uma série de rotinas que vão mudar nossos paradigmas. Esses exames aí talvez sejam exames que sejam adotados agora como questões Padrão, obrigatórias né? ou necessárias, ou exames padrão, né? Algumas Exatamente. análises também vão ser consideradas análises padrão. Algumas condutas vão começar a ser adotadas agora como análise padrão. Vai ser que nem a história do uso do cinto de segurança, né? Exato. Daqui a pouco, a gente às vezes pode não gostar, pode achar ruim, pode achar desconfortável, mas daqui a pouco vai ser uma coisa natural. Já entro no carro hoje, já entro puxando o cinto, né? Então, daqui a Exato. pouco isso cria-se um hábito e a gente começa a atuar de forma mais segura também. Passa a Mas ser um exame de rotina, né?
passa a ser, talvez, né? Vamos ver como é que vai ser. A gente tem a perspectiva daí de algumas medidas de biossegurança, né? Não sei se você pode falar um pouco mais sobre isso. O que é que a gente espera? O que é que o dentista espera daqui para frente, em relação à biossegurança para o trans e o pós-operatório? Veja só, o que o dentista espera é justamente essa questão do uso desse exame, né, para poder ele não fazer uma cirurgia às cegas, né? Como você mesmo disse, existe vantagem em todos os lados, né? Existe vantagem para o paciente, existe vantagem para o dentista, existe vantagem para o meio ambiente, existe vantagem para os nossos filhos, né? Porque a gente está evitando que essa superbactéria chegue até a geração dos nossos filhos e dos nossos netos. Já imaginou uma situação dessa causada por uma superbactéria? Porque o vírus a gente mata com detergente, com água e sabão, com álcool 70, mas uma superbactéria não. Então, assim, a gente está pensando a nível de futuro, a nível de sustentabilidade. Agora, tem uma coisa interessante também, Marconi, em relação, voltando aí um pouco ao vírus, e também incluindo aí as bactérias, é a questão do ambiente onde o odontólogo trabalha, certo? Como vocês trabalham com a caneta de alta rotação, certo? Essa caneta joga muito aerosol no meio ambiente. Então, inclusive, estão até desenvolvendo aí sugadores, né, isso mais potentes, aparelhos de retirada, com bomba a vácuo, né, de sucção, para poder diminuir a produção desses aerossóis. Mas veja, tudo que é jogado no ar, ele vai para o ar-condicionado. Todo consultório odontológico tem ar-condicionado. Até porque vai ser impossível você trabalhar no calor. E outra, preste atenção, no UTI, qual é a temperatura? 17 graus Celsius. Por quê? Porque a 17 graus você tira da bactéria a sua temperatura ótima de crescimento. Então, o uso de ar-condicionado é essencial. Logicamente que agora, na época de Covid, está sendo indicado não o uso de ar-condicionado. Porque a gente está numa pandemia, certo? E é uma situação de emergência, né? Nem todo mundo faz o monitoramento da qualidade do ar. Que isso também vai se tornar, viu, Marconi, um exame de rotina, para você tirar uma licença sanitária, como a gente faz todo ano, né? Todo ano a gente renova a nossa licença sanitária. Desde 2018, certo? A Lei Federal número 13.589 estipulou que todas as unidades de saúde, todos os estabelecimentos de saúde precisam ter um PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Isso quer dizer, se você tem um aparelho de ar-condicionado na sua clínica, você precisa apresentar a vigilância sanitária. A de Caruaru já está exigindo. Pelo menos lá no Biotec a gente tem PMOC de todos os nossos aparelhos de ar-condicionado. E aí a gente tem que mostrar esse plano de manutenção do ar-condicionado, que o ar-condicionado ele passa por limpeza e manutenção, para ele não ser uma fonte de disseminação de doenças. Certo? Com isso, ele deixa mais forte duas resoluções que já existem, mas que não estavam sendo aplicadas devidamente, que é a resolução 9 da Anvisa, que é a avaliação da qualidade do ar do ponto de vista microbiológico e físico-químico. Isso já é feito em indústrias de alimentos, em shopping center, certo? A gente já tem muito cliente nessa área, isso quer dizer, isso já é feito, né? A gente tem indústrias como indústrias de biscoito, de medicamentos, já fazem esse tipo de análise. Só que, veja, para um hospital, por exemplo, a análise, ou para uma clínica, ela fica muito cara. Muito, mas muito cara mesmo. Cada ponto... Fora todos os outros, todas as outras medidas que obrigações. A gente tem que adotar, que oneram em nosso atendimento, né? Com certeza. Então, você adotar uma resolução 9, a resolução 9 ela é caríssima. Entendeu? Por quê? Porque você tem que utilizar aparelhos que são calibrados. Essa calibração é feita em outro estado, no sul do país. Toda análise precisa que o aparelho seja calibrado e é feita uma análise completa. Então, o que é que a vigilância sanitária tem se mobilizado para pensar nesse sentido? Em hospitais, hoje, é exigido somente a análise microbiológica, né? E a microbiológica segue a Lei número 79 de 2006, que é a pesquisa de fungos e bactérias que estão presentes no ar. Para você ter uma ideia, o custo cai absurdamente. Isso quer dizer, chega a ser 10% do valor, certo, de uma resolução 9. Então, isso realmente cabe no bolso,
certo? E consegue resolver uma série de problemas. A aplicação do PMOC e a avaliação da qualidade do ar. Aí eu lhe digo, logicamente que inicialmente isso vai ser como uma sugestão e depois isso vai se tornar lei. Todo consultório que apresentar para um paciente, que todo mundo está com medo, Marconi. Quem não tem Com medo de certeza. quem não tem medo de Com se certeza. contaminar? Então, se você entra num consultório que tem lá, eu tenho a PMOC, eu até digo a você, se você tem a PMOC, coloque lá na recepção do seu consultório, porque isso vai chamar a atenção. Ou todo e qualquer procedimento de qualidade hoje em dia vai chamar a atenção do seu paciente, do seu consumidor. Coloque lá a PMOC na parede. Aqui em Caruaru a gente já tem empresas que fazem isso. É preciso ter a assinatura de um engenheiro, certo? Mas a gente já tem empresas especializadas nisso. E se você fizer a análise do ar também, coloque lá, certo, na parede. Quer dizer, todo procedimento de biossegurança que você aplicar no seu consultório, deixe muito, mas muito claro para que o paciente se sinta seguro. Perfeitamente, perfeitamente. A gente fica assustado não só pela essa questão aí, Agenor, do vírus, da transmissão, mas das onerações que vamos ter, mesmo diminuindo alguns custos, né? Que vamos ter que trabalhar a partir de agora, né? Então, se programar, pessoal. Essa quarentena também vai estar sendo importante para a gente se programar, para a gente mudar alguns conceitos, para a gente também ressignificar algumas ações, né? E, sobretudo, também se preparar para o pós-Covid, para a gente voltar mais forte e voltar ali com mais energia, com mais atitude e, principalmente, também fazer com que a gente tenha, de fato, uma atuação profissional segura, né? Segura não só para o nosso paciente, mas segura também para a nossa equipe, né? Evitando, diminuindo, na verdade, não, eu acho que evitar é uma utopia 100%, mas diminuir ao máximo a chance desses inimigos invisíveis que são esses micro-organismos. Sejam eles vírus, como a gente está vivendo agora o Covid, mas também as bactérias e as superbactérias que estão aí também no nosso meio, né? Ó, Marconi, Fábio está fazendo uma pergunta aí. Existe um tempo seguro entre pacientes para que abaixe o aerosol e reduza o Não estou risco ouvindo. de contaminação? Aí veja, Fábio, a produção de aerossol você joga no ar. Logicamente que aquela partícula sobe e ela desce, né? O ar-condicionado ele vai, ó, puxar para dentro do filtro. E esse aerosol ele vai sedimentar, principalmente no piso, em cima das superfícies. Então, se você faz a higienização, inclusive, até anotei aqui, a norma técnica número 4 de 2020, certo? Que já está disponível, se você quiser, a gente deixa disponível aqui para vocês. Ela já mostra os procedimentos de limpeza, certo? Do consultório após atender um paciente. Você fazendo isso, você reduz, certo? E reduz bastante, e aí, feito todo esse procedimento, você pode receber um novo paciente. O que a gente se preocupa é com a questão cumulativa, principalmente no ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele vai sugar esse aerosol e vai reter lá no filtro. Então é interessante que esse filtro seja lavado, que o ar-condicionado tem um filtro lavável, certo? E que seja feita essa manutenção de PMOC e também o monitoramento da qualidade do ar. Mas aí esse monitoramento eu acho que eles devem exigir a cada 6 meses, por exemplo, porque aí seria com o tempo que iria se acumulando esses micro-organismos aí no ar-condicionado. Beleza, beleza, Agenor. Veja, vamos fazer uma recapitulação aqui, uma recapitulação das principais medidas aí em relação à biossegurança, né? Então, em relação à EPI, né? Objetivamente, quais são as medidas hoje que o profissional, caso necessite fazer um atendimento de urgência agora, e, sobretudo, também a expectativa para o futuro em relação à EPI, né? O uso de avental, o uso de capotes descartáveis, gorros descartáveis, a máscara, óculos, a máscara N95, a PFF2, tá? Isso. Ou acima, né? Ou acima, mas a PFF3 já é muito mais dispendiosa, né? E a diferença também não é tão grande, então a PFF2 no mínimo, a cirúrgica por cima, para descarte depois, o Face Shield, tentando ver o que seja o mais transparente e o mais acoplável possível, né? Para não ficar também aquele negócio meio que desajustado, né?
Isso. E também a questão do descarte da lavagem do material pós-procedimento, não é isso? Exatamente. Lembrando que o que a gente vai descartar, sim, duas luvas, né? O uso de duas Sim, luvas. sim. O que Se a bem gente que vai. tem a luva cirúrgica também, não é, Agenor? Às vezes a possibilidade da luva cirúrgica. A questão é só saber removê-la, não é? A questão da Isso, remoção da luva e do capote sem contaminar, né? Porque a da máscara também, a própria N95, a retirada dela não é tão simples assim, né? Porque ela vem com dois isso, elásticos, ela não é uma máscara tão simples de retirar nem de colocar. Então, o profissional tem que usar isso. algumas técnicas com as mãos para poder colocá-la no rosto sem gerar o risco de contaminação, nem antes nem depois do procedimento. A ideia, a luva cirúrgica ela é muito boa, Marcano, mas a ideia das duas luvas é o seguinte, porque com a primeira luva você faz o procedimento, você vai contaminar essa luva, e aí você tira essa primeira luva para a segunda luva pegar todo esse material, né, o face shield, a máscara, né, Ah, o próprio capote, para poder retirar. Porque se você, por exemplo, usa a luva que você utilizou no procedimento, porque você não vai retirar sem luva. Se você tirar a luva para poder retirar tudo isso, você vai contaminar a sua mão. Por quê? O seu face shield vai estar contaminado, o seu capote vai estar contaminado, entendeu? Então, por isso aí a indicação das duas luvas, entendeu? Porque a segunda luva é a luva perfeito. que vai ser utilizada para retirar. Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos chegar agora no momento selfie aí, né? O momento que a Ah, gente vai trazer a nossa. Eu vou só desabilitar aqui os comentários, só para a gente ver aqui. Depois eu vou voltar aqui para as perguntas, tá? Então aí, pessoal, quem quiser tirar uma selfie aí da gente, ó, marca aí a gente, poste aí a gente. Deixa eu mostrar aqui o escudo aqui, ó. Quem quiser, ó, escudinho aqui do Central, ó, volta às origens, tá? Centralzinho de Caruaru, não é o ele, Corinthians. Estavam dizendo aqui que era a camisa ele do nem Corinthians. percebeu minha Não é o camisa. Corinthians. Ah, pai, tu tá Ele usando a nem percebeu. camisa da Mercedes, da Mercedes. Meu amigo, você não era ferrarista? Eu sabia que tu ia comentar isso. Aí o pessoal, Eu rapaz, confesso que você. E aí tá é que eu traindo a vi aqui os Ferrari, né? comentários, não estava vendo. Tá traindo a Na Ferrari, né? verdade, Na verdade, eu essa sempre conheci camisa, eu você tenho como. ela há muito tempo. E aí eu aproveitei aí o período de quarentena, certo? Para tirar a bichinha lá do fundo do baú. Eu sou ferrarista, certo? Doente, minha bolsa da Ferrari, eu tenho várias camisas da Ferrari, né? Mas eu também sou muito fã da Mercedes, né? A equipe de Lewis Hamilton, e eu acho muito bonito, principalmente ali o padrão da Mercedes, que eu tive a oportunidade de tocar numa flecha de prata. Flecha de prata é como é chamado o carro, né? Que eu fui no GP em 2009 e assim, não tem comparação, não tem emoção maior que eu que sou apaixonado por velocidade. Então hoje eu resolvi usar a Mercedes aqui. Tem umas É isso perguntas aí, aí. Tem Marcelo. umas perguntinhas aqui, ó. Fábio Salles perguntou aqui, deixa eu ver, em junho de 2019, o governo vetou. Cadê o que? Vetou o quê, meu Deus? Deixa eu ver Obrigatoriedade, aqui. a Do obrigatoriedade dentista do nas dentista nas UTIs. 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 Vocês sabem se está sendo Está feito sendo algum feito. trabalho em relação à Covid? Fábio, não, na verdade eu não sei, na verdade o que está acontecendo é que, de fato, a obrigatoriedade do dentista na UTI ela ainda não foi regulamentada, né? E, consequentemente, isso é uma grande perda para a odontologia, seria uma grande contribuição que poderíamos dar, e principalmente numa época como essa, porque sabe-se que a contaminação do Covid, por exemplo, é pela via aérea, e imagine no pior dos cenários, qualquer um de nós aqui, no pior dos cenários, pelo amor de Deus, contraíssemos o Covid, precisássemos ser entubado com ventilação mecânica, quantos dias de UTI, e principalmente se imagine se a condição bucal estivesse precária, né? Imagine se essas bactérias, que já é outra classe de micro-organismos, estivessem lá só esperando uma oportunidade para causar alguns problemas ou agravar os problemas já pela pandemia, pela infecção original, né? Então, na verdade, já sabe-se que a importância do dentista nas UTIs é de fundamental relevância, né? Pelo fato de controle biológico desses micro-organismos que podem causar males sistêmicos, né?
como problemas cardíacos, como problemas também respiratórios, né? Já tem relação, por exemplo, com a própria pneumonia, né? De origem de micro-organismos provenientes da cavidade bucal. Então, isso não é uma coisa que a gente deve ser descartado. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, ó, Meirinha Ramos, qual o tempo ideal para troca de máscara PFF2 ou N95? Aí é contigo, Agenor. Qual o tempo O de tempo, troca? Não, o tempo ideal para veja, troca. médicos utilizam essa máscara por mais tempo. Agora, eles não têm a mesma exposição que vocês dentistas. Então, o médico ele pode passar até 96 horas com essa máscara. No caso de vocês, não se aplica. Então, a literatura fala em 15 horas. Eu, como microbiologista, indicaria um dia de trabalho, certo? Um turno de trabalho seria o ideal, né? Você chegar na clínica, atender todo mundo e depois você descarta aquela máscara. Mas nesse momento, todo mundo vai se restringir a casos, como eu disse no início, casos muito restritos. Sim, Vai ser exato, casos exato. de E urgência, lembrando de etc. trocar a cirúrgica que está por cima dela a cada paciente. Né? Tem Pois outra é, tem pergunta aí do algum Flávio outro? Sintra, né? O aerosol gerado durante o atendimento pode ser um meio de contaminação até para outro paciente. É um comentário, né? Que minutos depois vai estar naquele ambiente. Mas aí o Fábio depois fez a pergunta para a gente sobre essa Isso, questão, né? foi sim. Tem um comentário aqui, doutora Glícia aqui também, eu cheguei um pouco tarde, mas estamos juntos aí, Glícia, obrigado pela presença. Quanto ao uso de jaleco, se está permitido o uso de... porque eu estou aqui com o rosto de Agenor por trás, aí eu não consigo ver aqui o comentário direito. Deixa eu ler aqui. Se está permitido o uso de jaleco, seu uso com a avental descartável por cima, né? O indicado seria o uso de macacão impermeável com avental descartável, né? Tem essas resoluções, né? Que a questão do jaleco, a gente tá falando que tem o macacão cirúrgico, né? O macacão cirúrgico, que por cima desse usaria ainda por cima a questão do avental descartável, né? Com TNT ou com alguma gramatura que seja ideal, que não permita a passagem desse possível micro-organismo, né? Possível micro-organismo. Então é isso, o ideal é um por cima do outro mesmo, tá? Isso. Sendo o mais externo sendo o descartável, né? O descartável, que é o que a cada procedimento vai ter que ser removido com todo cuidado e principalmente isolado para ser descartado e não evitar a contaminação. O Não Marconi, sei se era isso, Glícia. Oi. doutora Petli está destacando aqui a questão do aspirador de aerosol. Né? Desde que seja autoclavável, pois Sim. tem uns que não são. Né? Se eu não me engano, existem já consultórios com esse aspirador de aerosol. Né? Isso já é uma prática na odontologia, né? Mas nem todo mundo tem, né? Isso explica aí para o Na pessoal. verdade, é uma bomba a vácuo, né? Uma bomba a vácuo. Eu, particularmente, como faço cirurgia, parte de implantes, eu tenho uma bomba a vácuo, né? Porque ela, de fato, aspira muito mais forte, muito mais potente a aspiração do que o aspirador convencional, né? Eu uso muito isso em cirurgia e assim, de fato, ele funciona e ajuda bastante, né? Ajuda bastante isso aí. E assim como também a gente tem que descontaminar as mangueiras, né, desses aspiradores, Isso. utilizar aspiradores, cânulas de aspiração descartáveis, fazer descontaminação de tudo isso que é importante. Estamos chegando no nosso final da nossa live. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. As canetas de alta rotação, Marconi, o pessoal fala também da questão de autoclavar, né? Como é que tem sido esse procedimento aí na rotina? Bom, na verdade a gente tem a rotina já de autoclavar as canetas de alta rotação. Assim, de fato, para a vida útil da caneta não é a melhor coisa, não seria a melhor coisa a se fazer, mas a gente pensa também nessa questão de segurança. Eu mesmo faço muito procedimento cirúrgico, então todas as minhas canetas são autoclavadas, né? E ter mais de uma, né? Porque você vai ter, por exemplo, que atender às vezes um paciente, às vezes você vai precisar atender mais de um, às vezes você vai precisar trocar a caneta, às vezes você vai precisar, muitas vezes, ter a necessidade de ter mais de uma no seu arsenal, né? Então, infelizmente ou felizmente, você vai ter que investir nisso e é uma coisa que, para a atuação do dentista, a caneta de alta rotação se torna, muitas vezes, indispensável, né?
o motivo da gente usar caneta são diversos, né? Então a gente vai ter que ter muitas vezes o cuidado no manejo com elas. Uhum. Pessoal, vamos chegando Entendi. aqui. Eu queria agradecer a todos, mandar aí um abraço aí para meu amigo Agenor. Obrigado, pessoal, pela participação. Já já cai a live aqui. Enquanto isso, pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta. Agenor quer comentar alguma coisa por último? Já já cai o tempo aqui. Para mim foi um tempo muito proveitoso estar aqui discutindo com vocês, com os profissionais aí odontólogos, sobre a questão da biossegurança. Estamos em novos tempos e o objetivo da gente é ter a máxima qualidade com o menor custo possível. Esse é o nosso lema. É isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos. Quem gostou, bota coraçãozinho aqui agora, manda alvinhãozinho e vamos que vamos. Obrigado aí, Agenor, obrigado aí pelo pessoal aí que está presente. Glícia, Fábio Salles,